SS Princess Alice, anteriormente PS Bilt, foi um navio a vapor britânico de passageiros que afundou em 3 de setembro de 1878 após uma colisão com o mineiro SS Baywell Castle no rio Tamisa. Entre 600 e 700 pessoas morreram, todas no Princess Alice, a maior perda de vidas em qualquer acidente de navegação fluvial britânica. Nenhuma lista de passageiros ou contagem de cabeças foi feita, então o número exato de mortes nunca foi conhecido. Construído em Greenock, Escócia, em 1865, o Princess Alice foi empregado por 2 anos na Escócia antes de ser comprado pela Waterman's Steam Packet Co. para transportar passageiros no Tamisa. Em 1878, ele era propriedade da London Steamboat Co. e era capitaneado por William R. H. Grinstead. O navio transportava passageiros em um serviço de parada do Swan Pier, perto da London Bridge, rio abaixo até Sheerness, Kent, e de volta. Em sua viagem de volta, 1 hora após o pôr do sol em 3 de setembro de 1878, ele passou por Tripcock Point e entrou em Gallions Reach. Ele pegou a linha de navegação errada e foi atingido pelo castelo de Baywell. O ponto da colisão foi a área do Tamisa, onde 75 milhões de galões imperiais, 340 mil m3, de esgoto bruto de Londres tinham acabado de ser liberados. O Princess Alice se partiu em 3 partes e afundou rapidamente, seus passageiros se afogaram nas águas fortemente poluídas. Grinstead morreu no incidente, então as investigações subsequentes nunca estabeleceram qual curso ele achava que deveria tomar. O júri no inquérito do legista considerou ambos os navios culpados, mas mais culpa foi colocada no Castelo Baywell. O inquérito conduzido pelo Conselho de Comércio descobriu que a Princesa Alice não havia seguido o caminho correto e seu capitão era culpado. Após o naufrágio, mudanças foram feitas na liberação e tratamento de esgoto, e como ele era transportado e lançado no mar. A Força Policial Marítima, o ramo da Polícia Metropolitana que tinha a responsabilidade de policiar o Tamisa, recebeu lanchas a vapor, depois que os barcos a remo usados até aquele ponto se mostraram insuficientes para o resgate. 5 anos após a colisão, o Castelo Baywell afundou no Golfo da Biscaia com a perda de todos os 40 tripulantes. Cardiff Company de Greenock, Escócia, lançou o navio a vapor de passageiros Bilt em 29 de março de 1865. Ele entrou em serviço em 1º de julho de 1865. O navio tinha 219,4 pés, 66,9 metros, de comprimento e 20,2 pés, 6,2 metros, na boca, e media 432 toneladas brutas registradas. Bilt foi construído para a Wemsby Railway Company, para quem transportava passageiros entre Wemsby e Rothesay. Em 1867, ele foi vendido para a Waterman's Steam Packet Co. para viajar no rio Tamisa. A empresa renomeou o navio Princess Alice, em homenagem ao terceiro filho da Rainha Vitória. Em 1870, ele foi vendido para a Woolwich Steam Packet Company e foi operado como um navio a vapor de excursão. A empresa mais tarde mudou seu nome para London Steamboat Company. Em 1873, o navio transportou Nasser al-Din Shah Qajar, o Shah da Pérsia, rio acima até Greenwich, e ficou conhecido por muitos moradores locais como o Barco do Shah. Quando o Princess Alice foi adquirido pela Woolwich Steam Packet Company, a empresa fez várias alterações no navio, incluindo a instalação de novas caldeiras e a estanqueidade das 5 anteparas. O navio foi inspecionado e foi aprovado como seguro pelo Board of Trade.
Em 1878, outra vistoria do Board of Trade permitiu que o navio transportasse no máximo 936 passageiros entre Londres e Gravesend em águas calmas. O mineiro SS Baywell Castle foi construído em Newcastle em 1869 e era propriedade dos senhores Hall de Newcastle. Sua tonelagem bruta registrada era de 1.376, ela tinha 254,2 pés, 77,5 metros, de comprimento e 32 pés, 9,8 metros, na boca. Sua profundidade de porão era de 19 pés, 5,8 metros. O mestre era o capitão Thomas Harrison. Em 3 de setembro de 1878, a princesa Alice estava fazendo o que foi anunciado como uma viagem ao luar de Swan Pier, perto de London Bridge, rio abaixo até Sheerness, Kent, e de volta. Durante a viagem, ela fez escalas em Blackwall, Northwood e Rocherville Gardens. Muitos dos londrinos a bordo estavam viajando para Rocherville para visitar os jardins de lazer que haviam sido construídos 40 anos antes. Como a London Steamboat Co. possuía vários navios, os passageiros podiam usar seus bilhetes de forma intercambiável no dia, parando para viajar ou voltar em diferentes navios, se quisessem. Para bilhetes de Swan Pier para Rocherville, o custo era de 2 shillings. O Princess Alice deixou Rocherville por volta das 18h30 em seu retorno ao Swan Pier. Ela estava transportando quase sua capacidade total de passageiros, embora nenhuma lista tenha sido mantida, e o número exato de pessoas a bordo é desconhecido. O mestre do Princess Alice, o capitão William Grinstead, de 47 anos, permitiu que seu timoneiro ficasse em Gravesend e o substituiu por um marinheiro chamado John Ayres. Ayres tinha pouca experiência no Tamisa ou em comandar uma embarcação como o Princess Alice. Entre 19h20 e 19h40, o Princess Alice passou por Tripcock Point, entrou em Galleons Reach e chegou à vista do Northwood Pier, onde muitos passageiros desembarcariam quando o Baywell Castle foi avistado. O Baywell Castle geralmente transportava carvão para a África, mas tinha acabado de ser repintado em uma doca seca. Ela deveria navegar para Newcastle para pegar carvão com destino a Alexandria, Egito. Harrison não estava familiarizado com as condições, então empregou Christopher Dix, um experiente piloto do rio Tamisa, embora ele não fosse obrigado a fazê-lo. Como o castelo de Baywell tinha um castelo de proa elevado, Dix não tinha uma visão clara à sua frente, então um marinheiro foi colocado de vigia. Ao deixar Millwall, o castelo Baywell seguiu o rio abaixo a 5 nós, ele se manteve aproximadamente no meio do rio, exceto onde outras embarcações estavam em seu caminho. Aproximando-se de Galleons Reach, Dix viu a luz vermelha de bombordo da Princesa Alice se aproximando em um curso para passar a estibordo deles. Grinstead, viajando o rio acima contra a maré, seguiu a prática normal dos barqueiros de procurar a água parada no lado sul do rio. Ele alterou o curso do navio, trazendo-o para o caminho do castelo Baywell. Vendo a colisão iminente, Grinstead gritou para o navio maior: aonde você está indo? Meu Deus! Aonde você está indo? Embora Dix tenha tentado manobrar seu navio para fora de um curso de colisão e ordenado que os motores fossem colocados em velocidade máxima reversa, era tarde demais. A Princesa Alice foi atingida no lado estibordo, bem na frente da caixa de paz em um ângulo de 13 graus, ela se partiu em duas e afundou em 4 minutos, suas calderas se separando da estrutura enquanto ela afundava.
A tripulação do castelo de Bayuela lançou cordas do convés para os passageiros do Princesa Alice escalarem. Eles também jogaram qualquer coisa que flutuasse na água para as pessoas segurarem. Outra tripulação do castelo de Bayuela lançou seu bote salva-vidas e resgatou 14 pessoas, e as tripulações de barcos atracados nas proximidades fizeram o mesmo. Moradores de ambas as margens do Tamisa, particularmente os barqueiros das fábricas locais, lançaram embarcações para resgatar quem pudessem. Muitos dos passageiros do Princesa Alice não sabiam nadar, os vestidos longos e pesados usados pelas mulheres também atrapalharam seus esforços para se manterem à tona. O navio irmão do Princesa Alice, o Duque de Teck, estava navegando 10 minutos atrás dela. Ele chegou tarde demais para resgatar qualquer um que tivesse ficado na água. Apenas 2 pessoas que estavam abaixo do convés ou no salão sobreviveram à colisão. Um mergulhador que mais tarde examinou o salão relatou que os passageiros estavam amontoados nas portas, a maioria ainda em pé. Cerca de 130 pessoas foram resgatadas da colisão, mas várias morreram depois por ingerirem a água. O Princess Alice afundou no ponto onde as estações de bombeamento de esgoto de Londres estavam localizadas. A liberação 2 vezes ao dia de 75 milhões de galões imperiais, 340 mil metros, de esgoto bruto dos emissários de esgoto Ebb Mills, em Barking, e da Crossness Pump Station ocorreu 1 hora antes da colisão. Em uma carta ao The Times logo após a colisão, um químico descreveu o escoamento como 2 colunas contínuas de esgoto fermentado e decomposto, sibilando como água com gás e gases nocivos, tão pretas que a água fica manchada por quilômetros e exalando um odor de ossário corrupto, que será lembrado por todos, como sendo particularmente deprimente e repugnante. A água também foi poluída pela produção não tratada da Beckton Gas Works e de várias fábricas químicas locais. Somando-se à sujeira da água, um incêndio na Thames Street mais cedo naquele dia resultou na entrada de óleo e petróleo no rio. O castelo Bayuela atracou em Deptford para aguardar a ação das autoridades e o inquérito. Naquela noite, Harrison e Belding, o primeiro imediato, escreveram o diário de bordo para descrever o evento. Às 6h30, saímos do West Dock, Millwall, a cargo do Sr. Dix, SIC piloto, avançando lentamente. O capitão e o piloto estavam na ponte superior. Ar leve e tempo um pouco nebuloso. Às 7h45 da noite, avançando a meia velocidade pelo Gallions Reach. Estando no centro do Reach, observei um navio a vapor de excursão subindo Barking Reach, mostrando suas luzes vermelhas e de mastro, quando viramos o leme para continuar em direção a Tripcock Point. Conforme o navio se aproximava, observei que o outro navio a vapor havia virado para bombordo e, imediatamente depois, vi que ele havia virado para estibordo e estava tentando cruzar nossa proa, mostrando sua luz verde bem abaixo da proa de bombordo. Vendo a colisão inevitável, paramos nossos motores e revertemos a velocidade máxima. Quando os 2 navios colidirão, a proa do Bayuela Castle cortando o outro navio a vapor, que estava lotado de passageiros, com um estrondo terrível. Tomou medidas imediatas para salvar vidas, puxando vários homens dos passageiros pela proa, jogando pontas de cordas por todo o navio, jogando 4 boias salva-vidas, uma escada de porão e várias tábuas, e retirando 3 boats, mantendo o apito tocando alto o tempo todo para obter assistência, que foi prestada por vários boats da costa e um bote de um navio a vapor que passava. O navio a vapor de excursão, que acabou sendo o Princess Alice, virou e afundou sob a proa. Conseguiu resgatar muitos passageiros e ancorou para passar a noite.
Por volta das 20h30, o navio a vapor Duke of Teck chegou ao lado e retirou os passageiros que não haviam sido levados para a costa nos buques. As notícias do naufrágio foram telegrafadas de volta ao centro de Londres e logo filtradas para aqueles que esperavam no Swan Pier pelo retorno do navio. Parentes foram até os escritórios do London Steamboat perto de Blackfriars para esperar por mais notícias. Muitos pegaram o trem de London Bridge para Woolwich. As multidões aumentaram durante a noite e no dia seguinte, enquanto parentes e turistas viajavam para Woolwich, policiais adicionais foram convocados para ajudar a controlar as multidões e lidar com os restos mortais que estavam sendo desembarcados. Relatos chegaram de cadáveres sendo levados rio acima até Limehouse e descendo até Erith. Quando os corpos eram desembarcados, eles eram armazenados localmente para identificação, em vez de centralmente, embora a maioria acabasse no Woolwich Dockyard. Parentes tiveram que viajar entre vários locais em ambos os lados do Tamisa para procurar por familiares desaparecidos. Barqueiros locais foram contratados por 2 libras esterlinas por dia para procurar corpos. Eles recebiam um mínimo de 5 shillings por cada um que recuperavam, o que às vezes levava a brigas pelos cadáveres. Um dos que foram pegos foi o de Grinstead, o capitão da Princesa Alice. Por causa da poluição do esgoto e da produção industrial local, os corpos do Tamisa estavam cobertos de lodo, que era difícil de limpar. Os cadáveres começaram a apodrecer em um ritmo mais rápido do que o normal, e muitos dos cadáveres estavam anormalmente inchados. As roupas das vítimas também começaram a apodrecer rapidamente e ficaram descoloridas após a imersão na água poluída. 16 dos que sobreviveram morreram em 2 semanas, e vários outros ficaram doentes. Em 4 de setembro, Charles Carter, o legista de West Kent, abriu o inquérito para sua região. Naquele dia, ele levou o júri para ver os cadáveres no Woolwich Town Hall e no Woolwich Pier. Havia mais corpos na margem norte, mas isso estava fora de sua jurisdição. Charles Lewis, o legista de South Essex, visitou o Board of Trade e o Home Office para tentar que os restos mortais em sua jurisdição fossem movidos para Woolwich para permitir um inquérito que pudesse cobrir todas as vítimas e ouvir as evidências em apenas um local, mas a lei significava que os mortos não poderiam ser movidos até que o inquérito fosse aberto e adiado. Em vez disso, ele abriu seu inquérito para identificar formalmente os corpos sob sua autoridade e, em seguida, adiou os procedimentos até que o caso de Carter chegasse a uma conclusão. Ele emitiu ordens de sepultamento e os restos mortais foram então transferidos para Woolwich. Durante a maré baixa, parte da amurada do Princess Alice podia ser vista acima da linha d'água. Os planos para içar o navio começaram em 5 de setembro com um mergulhador examinando os destroços. Ele descobriu que o navio havia se partido em 3 seções: a proa, a popa e as caldeiras. Ele relatou que ainda havia vários corpos a bordo. O trabalho começou no dia seguinte para içar a seção maior da proa, que tinha 27 metros, 90 pés, de comprimento. Ela foi encalhada na maré baixa 2 horas da manhã de 7 de setembro em Woolwich. Enquanto ela estava sendo puxada para a terra, o castelo de Baywell passou a vapor, deixando Londres, mas sem seu capitão, que permaneceu. No dia seguinte, grandes multidões visitaram Woolwich novamente para ver a seção elevada do Princess Alice. Brigas começaram em alguns lugares pelo melhor ponto de vista, e as pessoas remaram até o naufrágio para quebrar lembranças. Mais 250 policiais foram convocados para ajudar a controlar a multidão.
Naquela noite, depois que a maioria da multidão foi para casa, a seção de popa do navio foi içada e encalhada ao lado da proa. Por causa da taxa acelerada de decomposição de muitos dos cadáveres, os enterros de muitos dos ainda não identificados ocorreram em 9 de setembro no cemitério de Woolwich em uma vala comum. Vários milhares de pessoas estavam presentes. Todos os caixões carregavam um número de identificação policial, que também foi anexado às roupas e itens pessoais que foram retidos para auxiliar na identificação posterior. No mesmo dia, mais de 150 funerais privados de vítimas ocorreram. As 2 primeiras semanas do inquérito de Carter foram dedicadas à identificação formal dos corpos e visitas ao local do naufrágio para examinar os restos mortais do Princess Alice. A partir de 16 de setembro, os procedimentos começaram a examinar as causas da colisão. Carter começou lamentando a cobertura da mídia sobre o evento, que sugeria fortemente que o Baywell Castle estava errado e deveria levar a culpa. Ele concentrou seus procedimentos em William Beach, o primeiro corpo a ser identificado positivamente. Carter explicou ao júri que qualquer veredito que eles chegassem sobre Beach se aplicaria às outras vítimas. Vários barqueiros do Tamisa apareceram como testemunhas, todos os quais estavam ativos na área na época. Suas histórias sobre o caminho tomado pelo Princess Alice diferiam consideravelmente. A maioria das embarcações de recreio que subiam o rio Tamisa contornariam Tripcock Point e seguiriam para a margem norte para aproveitar as correntes mais favoráveis. Se o Princess Alice tivesse feito isso, o Baywell Castle teria ido claramente para trás dela. Várias testemunhas declararam que, assim que o Princess Alice contornou Tripcock Point, ele foi empurrado para o centro do rio pelas correntes. O navio então tentou virar para bombordo, o que o manteria próximo à margem sul do rio, mas ao fazê-lo cortou a proa do castelo de Baywell. Vários capitães de outros navios atracados nas proximidades que testemunharam a colisão concordaram com essa série de eventos. O imediato do Princess Alice negou que seu navio tivesse mudado de direção. Durante o inquérito, foram retiradas evidências de George Purcell, o foguista do castelo Baywell, que, na noite do naufrágio, havia dito a várias pessoas que o capitão e a tripulação do navio estavam bêbados. Sob juramento, ele mudou suas alegações e declarou que estavam sóbrios e que não se lembrava de ter alegado que alguém estava bêbado. As evidências fornecidas por outros membros da tripulação do castelo Baywell mostraram que foi Purcell quem estava bêbado. Um tripulante disse que Purcell era como a generalidade dos bombeiros. Ele estava pior para beber, mas não tão ruim a ponto de não poder ficar de vigia. Também foram retiradas evidências sobre o estado do Tamisa no ponto em que o navio afundou e sobre a construção e estabilidade do Princess Alice. Em 14 de novembro, após 12 horas de discussão, o inquérito divulgou seu veredito. 4 membros do júri de 19 membros se recusaram a assinar a declaração. O veredito foi que a morte do referido William Beach e outros foi ocasionada por afogamento nas águas do rio Tamisa devido a uma colisão que ocorreu após o pôr do sol entre um navio a vapor chamado Baywell Castle e um navio a vapor chamado Princess Alice, onde o Princess Alice foi cortado em 2 e afundou. Tal colisão não foi intencional, que o Baywell Castle não tomou a precaução necessária de aliviar, parar e reverter seus motores a tempo e que o Princess Alice contribuiu para a colisão ao não parar e ir para a ré, que todas as colisões, na opinião do júri, poderiam ser evitadas no futuro se regras e regulamentos adequados e rigorosos fossem estabelecidos para toda a navegação a vapor no rio Tamisa. Adendos 1.
Consideramos que o Princess Alice estava, no dia 3 de setembro, em condições de navegar. 2. Acreditamos que o Princess Alice não estava adequadamente equipado. 3. Acreditamos que o número de pessoas a bordo do Princess Alice foi mais do que prudente. 4. Acreditamos que os meios para salvar vidas a bordo do Princess Alice eram insuficientes para um navio de sua classe. Ao mesmo tempo que o inquérito do legista, estava em andamento um inquérito do Board of Trade. Acusações específicas foram feitas contra o capitão Harrison, 2 dos membros da tripulação do Bywell Castle e contra Long, o primeiro imediato do Princess Alice. Todos tiveram suas licenças suspensas no início da audiência. Os procedimentos do Board of Trade começaram em 14 de outubro de 1878 e continuaram até 6 de novembro. O Conselho concluiu que o Princess Alice havia violado a regra 29, seção D, do Board of Trade Regulations e o Regulations of the Thames Conservancy Board, 1872. Isso afirmava que se 2 navios estivessem indo em direção um ao outro, eles deveriam passar pelo lado do porto um do outro. Como o Princess Alice não havia seguido esse procedimento, o Conselho considerou o Princess Alice culpado e que o Bywell Castle não conseguiu evitar a colisão. A empresa proprietária da Princess Alice processou os proprietários do Bywell Castle por uma indenização de 20.000 libras esterlinas. Os proprietários do Bywell Castle revidaram por 2.000 libras esterlinas. O caso foi ouvido na Divisão de Sucessões, Divórcio e Almirantado do Tribunal Superior de Justiça no final de 1878. Após 2 semanas, o julgamento foi de que ambos os navios eram culpados pela colisão. Como nenhuma lista de passageiros foi mantida no Princess Alice ou um registro do número de pessoas a bordo, não foi possível determinar precisamente o número de pessoas que morreram. Os números variam de 600 a 700. O Times relatou que o legista acredita que há de 60 a 80 corpos não recuperados do rio. O número total de vidas perdidas deve ter sido de 630 a 650. Michael Foley, em seu exame de desastres no Tamisa, observa que não havia prova do número final de mortos. No entanto, cerca de 640 corpos foram eventualmente recuperados. O naufrágio foi o pior desastre terrestre na água no Reino Unido. Um fundo da Mansion House para as vítimas foi aberto pelo Lord Prefeito de Londres após o naufrágio. Quando foi fechado, havia arrecadado 35.000 libras esterlinas, que foram distribuídos entre as famílias das vítimas. Durante a década de 1880, o Metropolitan Board of Works de Londres começou a purificar o esgoto em Crossness e Beckton, em vez de despejar os resíduos não tratados no rio, e uma série de 6 barcos de lodo foram ordenados a enviar efluentes para o Mar do Norte para despejo. O primeiro barco comissionado em junho de 1887 foi nomeado Bazalgette em homenagem a Joseph Bazalgette, que havia reconstruído o sistema de esgoto de Londres. A prática de despejo no mar continuou até dezembro de 1998. Até o Princess Alice afundar, a Marine Police Force, o ramo da Polícia Metropolitana que tinha a responsabilidade de policiar o Tamisa, dependia de barcos a remo para seu trabalho. O inquérito sobre o naufrágio do Princess Alice concluiu que estes eram insuficientes para os requisitos da função e que deveriam ser substituídos por lanchas a vapor. As 2 primeiras lanchas entraram em serviço em meados da década de 1880, 8 estavam funcionando em 1898.
O Royal Albert Dock, inaugurado em 1880, ajudou a separar o tráfego de mercadorias pesadas de barcos menores, isso e a adoção global de luzes de sinalização de emergência em barcos ajudaram a evitar tragédias futuras. Depois que 23 mil pessoas doaram para um fundo de 6 centavos, uma cruz celta memorial foi erguida no cemitério de Woolwich em maio de 1880. Street Mary Magdalene Woolwich, a igreja paroquial local, também instalou mais tarde uma janela memorial de vitral. Em 2008, uma bolsa da Loteria Nacional financiou a instalação de uma placa memorial em Barking Creek para marcar o 130º aniversário do naufrágio. O proprietário do Princess Alice, a London Steamboat Co., comprou os destroços do navio da Thames Conservancy por 350 libras esterlinas, os motores foram recuperados e o restante enviado para um desmantelador de navios. A London Steamboat Co. faliu em 6 anos, e seu sucessor entrou em dificuldades financeiras 3 anos depois disso. De acordo com o historiador Jerry White, junto com a competição das ferrovias e serviços de ônibus, o naufrágio do Princess Alice teve algum impacto em arruinar o Tamisa como um local de lazer. O Castelo Baywell foi dado como desaparecido em 29 de janeiro de 1883 navegando entre Alexandria e Hull. Ele transportava uma carga de sementes de algodão e feijões. Em fevereiro de 1883, os jornais publicaram um relatório final. Acredita-se que o navio a vapor Baywell Castle, que atropelou o barco Saloon Princess Alice, perto de Woolwich, alguns anos atrás, tenha se perdido no Golfo da Biscaia, na ventania que se mostrou fatal para o Kenmare Castle. O Baywell Castle transportava uma tripulação de 40 homens e sua carga consistia em produtos egípcios. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.